Hoje é 24 de janeiro de 2022, seja bem-vindo ao Clube da Bíblia e nós temos hoje os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Êxodo. Mas antes de falar sobre o texto, eu quero mais uma vez pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando nós postarmos aqui o nosso conteúdo você seja logo notificado e além disso, deixe o seu like aí no nosso vídeo, nos ajude a divulgar esse trabalho, porque é um trabalho da Palavra de Deus para edificar vidas e edificar corações. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. O meu destaque está no capítulo 20. O capítulo 20 é o capítulo que fala dos 10 mandamentos, né? Texto importantíssimo para o povo de Israel, para todos nós, servos do Senhor. E de maneira breve e sucinta, quero fazer um destaque de cada um desses mandamentos. O primeiro começa com não terás outros deuses diante de mim. Nós temos aqui uma coisa que distingue este mandamento dos demais, dos 9 mandamentos que virão. É que esse, o primeiro, ele é o único mandamento que prescreve um relacionamento ao invés de um ato. O que parece, ou ao que parece, nós temos aqui que nenhum dos patriarcas eles foram seduzidos para adorar outros deuses. Se você observar, de Adão a Noé e de Noé a José, todos eles foram monoteístas. O problema do politeísmo está no Egito e a partir disso, e depois torna-se um problema dos israelitas. Então o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. O segundo, em Êxodo 20, de 4 a 6, é não farás para ti imagem de esculturas. Temos aqui o segundo mandamento, a proibição de fazer imagens. Isso é mais detalhado lá em Êxodo 34, 17. E nós temos aqui um elemento distinto entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento. O primeiro fala de não possuir, não terás outros deuses, enquanto que o segundo fala de não fabricar, fala de não confeccionar, de não produzir, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento, em Êxodo 20, versículo 7, nós temos o não tomarás o nome do Senhor em vão. Este mandamento proíbe o uso do nome de Deus falsamente e frivolamente. O Senhor adverte a não usar o seu nome falsamente para dar crédito à afirmação infundada ou à afirmação inventada. E, consequentemente, ele proíbe qualquer uso do seu santo nome de maneira em que não tenha muita importância ou sem uma importância verdadeira, trivializando o santíssimo nome do Senhor. O quarto mandamento é o mandamento que fala sobre o dia do descanso. Lembra-te do dia do descanso, Êxodo 20, de 8 a 11. Ao estabelecer o dia do descanso, o Senhor não está dizendo assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. O propósito primário para a observância do Shabat, que é muito mais do que sábado, é o dia do descanso, é o princípio do dia do descanso, é um convite aos israelitas a descansarem, a viverem assim como o Senhor, que após a sua obra criada, após o trabalho da criação, descansou e teve o dia do descanso. Nós temos aqui o conceito bíblico de imitatio Dei, a imitação do Senhor. Deus não é viciado em trabalho. Logo, eu e você, nós também não devemos ser. Quinto mandamento está no versículo 12, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Existem 3 maneiras de iniciar um mandamento positivo na estrutura hebraica, no hebraico bíblico. A primeira é com um imperativo simples, um imperfeito simples. A segunda é com um infinitivo absoluto. E a terceira é com um imperativo na segunda pessoa. O quinto mandamento é um exemplo dessa terceira maneira, um imperativo na segunda pessoa. E nós temos aqui um imperativo na segunda pessoa com o termo kabed,
Esse verbo é usado na literatura sagrada para falar da relação de honrar a Deus, como a criatura honra o Criador. E olha, não é coincidência. Nós honramos aos nossos pais da mesma forma como nós honramos ao nosso Abba Pai. É um princípio do Senhor. O sexto mandamento está em Êxodo 20:13 e a ordem é: não matarás. Não matarás. A ordem divina trata da proteção da vida. O Senhor é o autor da vida e ninguém tem direito a pôr fim, pôr termo na vida ou na existência de alguém. Por isso nós temos a recomendação, e o sexto mandamento ele proíbe tanto o homicídio intencional, o assassinato, o homicídio que nós consideramos hoje doloso, quanto o homicídio acidental, o matar, o culposo. E nós precisamos observar que Jesus ele vai estender esse mandamento lá em Mateus 5, de 21 a 26, e vai falar não apenas da morte física, mas do assassinato moral, do assassinato psicológico, verbal. Então é importante considerar esse aspecto de uma relação de respeito e não uma relação violenta para com o próximo. O sétimo mandamento fala do não adulterarás, um dos pecados da sexualidade. Êxodo 20:14. O sétimo mandamento proíbe o adultério, o relacionamento sexual consensual entre um homem, quer seja ele casado ou não, com uma mulher que seja casada ou noiva. E aqui nós temos o princípio que, assim como Jesus fez com o mandamento do assassinato, o sexto mandamento, Jesus também faz agora no sétimo. E lá em Mateus capítulo 5, de 27 a 30, Jesus amplia o princípio do pecado do adultério, dizendo que o adultério não é só o ato físico, o ato sexual. O adultério também está na mente, está no desejo. Por isso, um olhar lascivo para uma mulher produz adultério no coração. O oitavo mandamento está em Êxodo 20:15, a ordem é: não furtarás. Existem razões óbvias que a Bíblia proíbe e condena o furto. É difícil pensar em uma cena em que o furto se torne uma virtude. Esse comportamento ele precisa deixar de ser praticado por aqueles que ingressam uma caminhada com Jesus Cristo e se tornam discípulos de Jesus. Aliás, Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que roubava, deixe de roubar. A mudança de vida, a mudança de comportamento, a transformação da vida daqueles que passam a servir Jesus. O nono mandamento está em Êxodo 20:16 e a ordem é: não darás falso testemunho. Aqui nós temos a ideia de que comumente o propósito de uma testemunha é o de afirmar a verdade sobre algo a respeito do que duas partes concordam. Porém, infelizmente, as testemunhas elas podem atestar a verdade sobre falsas acusações que foram levantadas contra uma vítima inocente. Por isso, não se deve dar falso testemunho contra o próximo. O último mandamento, nós temos em Êxodo 20:17, o não cobiçarás. Esse último mandamento ele difere essencialmente dos outros 9 mandamentos, dos mandamentos anteriores. Os primeiros 9 mandamentos proíbem certas atividades ou ações práticas. Aqui, o último está proibindo o pensamento, está proibindo um desejo interno. E esse desejo pode ser pelo cônjuge de outra pessoa ou pode ser pela propriedade de outra pessoa. E a melhor maneira de dominar o espírito da cobiça é seguir o conselho de Paulo, lá em Filipenses 4, 11 a 12. Pois um espírito contente é o oposto de um espírito cobiçoso. Nós temos nesses 10 mandamentos, no Decálogo, nos 5 primeiros mandamentos, umas normativas para regular o relacionamento entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. E os 5 últimos, nós temos normativas para regular a vida entre o homem e o outro, e o seu próximo. Meu desejo é que Deus te abençoe e que sejam esses mandamentos norteadores para a sua relação com Deus e para a relação com seu irmão. Forte abraço e que Deus te abençoe.